Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Recarga CAC. Continuando a série aqui, respondendo perguntas sobre recarga de munição. Vou ler aqui a terceira pergunta daquela lista que eu estou fazendo. O que é necessário para fazer a recarga de munições? Então, o que é necessário para fazer recarga de munição primeiro, você ter as ferramentas adequadas, apropriadas para isso. No caso das munições de pistolas e revólveres, especificamente, porque se você falar de outros tipos de munições, você vai precisar de outros acessórios. Então, para ser bem curto, né, na resposta, você precisa de uma prensa, um polvorímetro e as matrizes, que são os DAIs. Para o estojo de garrafa que eu estou falando, que são munições para fuzil, aí você precisa aí de outros acessórios. E além dessas ferramentas básicas, você precisa os insumos para fazer a recarga. O estojo, ou usado ou novo, né? Como eu falei, se você pega um estojo novo, você está carregando ele pela primeira vez, você não está recarregando. Se você pegar um estojo já usado, ó, esse aqui ainda está até com a espoleta, ó. Você vai ter que tirar essa espoleta, você tem que ter a espoleta e o propelente. E além da espoleta e propelente, o projétil. Então, você tendo as ferramentas, que é a prensa com as matrizes, com os dies. Eu não estou entrando aqui no detalhe do tipo de prensa, que isso eu vou abordar mais lá na frente nos vídeos, tá? Em outras perguntas que o pessoal fez. Então você precisa ter uma prensa, o polvorímetro, as matrizes, os insumos. Próxima pergunta: quem pode fazer recarga de munição? Então, essa é uma boa pergunta. Nem todo mundo pode fazer uma recarga de munição. Se você tiver lá munição, uma arma apostilada pela Polícia Federal para a defesa da sua residência, você não está na categoria de atirador esportivo, nem caçador. Então não existe essa permissão para recarga de munições para quem só tem arma na Polícia Federal. Então quem pode fazer recarga são os atiradores e os caçadores. Os colecionadores, até aonde eu sei, eles não podem fazer. Se você tiver apostilado somente colecionador, até, eu vou fazer um parêntese aqui, até onde é o meu conhecimento, eu acho que eles não podem fazer recarga de munição. Mas aí, se alguém souber, deixa o comentário aí. No próximo vídeo, eu ou souber lá no DX do Exército, onde tem essa liberação para os colecionadores, aí eu menciono no próximo vídeo. Até onde vai o meu conhecimento, somente atirador e caçador. Vamos aqui para a próxima pergunta. Compensa fazer recarga de munição? A minha resposta é assim. Eu sempre, quando alguém me pergunta, faz essa pergunta para mim, e o pessoal faz muito essa pergunta. Eu vejo no grupo nosso de WhatsApp, o pessoal faz essa pergunta mais demais lá. Inclusive, hoje ou ontem já surgiu essa pergunta novamente lá. Quando faz essa pergunta para mim, diretamente, eu respondo fazendo uma pergunta para a pessoa. Você atira bastante ou atira pouco? Aí a pessoa pega e fala assim, olha, quantas vezes você vai no clube? Ah, eu vou uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. E quanto que você atira? Ah, normalmente eu compro lá 50 munições. Por que você não atira mais? Por que você não vai toda semana ou de 15 em 15 dias e atira lá 100, 200 tiros? Não, porque é caro. Aí eu falo assim, ó, você acabou de responder a sua pergunta você mesmo. A gente atira pouco porque você pegar munição nova ou munição do clube,
o clube tem que ganhar, né? Ele faz a recarga dele, ele tem que ganhar na munição que ele está vendendo, ou na munição nova, ou na munição recarregada. Então, quando você passa a recarregar a sua munição, você tem ali um custo para fazer aquela munição bem reduzido. Aí as pessoas perguntam: ah, mas para eu fazer a recarga, os equipamentos custam caro. Uma prensa custa caro, as matrizes, os dies custa caro, a pólvora custa caro. Então, você olhando por esse lado, não custa barato. Você tem que ver que você vai fazer um investimento. Então, você vai comprar uma prensa, você vai gastar aí, no mínimo, R$ 1.500 numa prensa tipo C, nos dias de hoje. Hoje é dia 28/3/2003. Eu não olhei esse preço na internet, eu estou chutando mais ou menos o preço que a gente está acompanhando. Então, uma prensa tipo C, você vai gastar mais ou menos isso aí. Aí você tem aí o polvorímetro, a matriz, então você vai tem um investimento. Só que esse investimento, ele vai, a prensa não estraga assim de uma hora para outra. Tem prensas aí que eu conheço amigos que têm prensa há mais de 20, 30 anos aí, nunca deu um problema. As ferramentas também, você cuidando, então ela dura muito. Então, a princípio, você está fazendo um investimento. Aí você tem que colocar no papel, isso é até uma boa ideia para mim para um próximo vídeo, eu colocar quanto que é o tempo que leva para você pagar a prensa. Mas isso é uma coisa que você pode fazer um cálculo. Você gasta ali R$ 4 numa munição, imagina que você gaste 2 para recarregar. Então você tem R$ 2 de economia. Aí você tem que calcular aí quantas vezes você atiraria para ver quanto tempo essa prensa vai ser paga. E depois que você pagou os seus equipamentos, o resto vai ser só economia. Então você faz aí a compra da prensa, né? E das matrizes, de todos os equipamentos, né? Dos acessórios necessários para a recarga. E, e aí o que acontece? Depois de um tempo, você tem só a economia, você tem só o gasto dos insumos que você vai fazer para recarregar a munição. Então eu te respondo, compensa sim, e muito. Né? No Brasil, se gasta muito para praticar o tiro. Então, e quanto mais você atira, mais compensa. Se a pessoa atira muito pouco, se ela vai lá esporadicamente no clube, né, para fazer só suas 6 habitualidades, mas atira pouco, aí não compensa. Mas a partir do momento que você tem uma prensa, você recarrega a sua munição e você começa a ter uma munição mais em conta, você começa a atirar mais e a treinar mais. Isso é uma coisa boa, porque você está treinando com a sua munição, você está fazendo a munição adequada para o tipo de arma que você tem. A partir do momento que você vai tendo conhecimento, você vai aperfeiçoando e vai ficando cada vez melhor. Isso é normal na vida de todo mundo. A próxima pergunta que os amigos nos fizeram foi a seguinte: é necessário fazer um curso para recarregar munições? Então, eu tenho que fazer um curso para recarregar a munição? A minha resposta é o seguinte: essa pergunta ela depende única e exclusivamente de você, entendeu? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem pessoas que vão na autoescola e querem aulas para aprender a dirigir. Tem pessoas que pedem ali para alguém da família dar uns toques e a pessoa vai treinando e aprendendo sozinha. Tem pessoas que precisam frequentar um curso de inglês para aprender o inglês. Tem pessoas que é autodidática, a pessoa
fica jogando um videogame lá e aprende inglês sem ter que ninguém ensinar. Tocar um instrumento. Eu tenho um irmão que aprendeu a tocar violão sozinho, sem nunca ter ido numa escola. Então, assim, a recarga é a mesma coisa. É claro que um curso ele traz um monte de informações técnicas e essas informações técnicas elas estão em livros também. Então existe uma infinidade de livros aí para você comprar, para você baixar na internet. A resposta para essa pergunta, se você precisa ou não, é você que tem que saber se você precisa ou não de um curso para fazer recarga de munições. Pelo menos você precisa ler, entender sobre as normas técnicas. Lembra na pergunta que eu respondi sobre o risco de se é perigoso ou não fazer recarga de munição? Se você souber todos os dados técnicos, se você cumprir todos os requisitos dos fabricantes, então você está usando lá a pólvora do fabricante, tipo da CBC, você tem que seguir as regras daquele fabricante. Qual é o tipo de pólvora para aquele determinado calibre que você está fazendo? Então, esse tipo de coisa, você vai ter que ir atrás desses conhecimentos, estudar, ler um livro, ou, se você tiver a disponibilidade e a vontade, né, porque para fazer um curso você tem que ter vontade de fazer um curso, principalmente online. Bom, pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e aguarde o próximo vídeo aí onde vamos estar respondendo outras perguntas do pessoal a respeito de recarga. Muito obrigado, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal, ajuda aí o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.